Esta é a história da mulher mais poderosa da Idade do Bronze. Vamos contar a história de uma grande rainha do Egito de uma maneira como você nunca ouviu. Mas sua história inicia compreendendo a história da 18ª dinastia do Egito e do povo hebreu. Quando José de Israel chegou ao Egito, reinava no delta do Nilo uma dinastia de invasores asiáticos. Não à toa este povo simpatizava com José, que também era semita. Os Ixos, os reis invasores, dominaram o Egito por anos, até que os reis de Tebas iniciaram uma rebelião. Finalmente a família real tebana expulsou os Ixos do Egito e recuperou o controle do delta do Nilo. Ramose era o descendente da nobreza da 17ª dinastia egípcia, casado com sua meio-irmã, Amose Nefertari. Seu punhal pode ser visto no Museu Real de Ontário. Ele desenvolveu a força e poder do Egito copiando as bigas de guerra e os cavalos trazidos ao Egito por seus inimigos. Inaugurou a expansão militar, fazendo as campanhas na Síria e na Núbia. Sob seu reinado, de 1570 a 1553 a.C., renasceu o Egito, patrocinado por 10% da produção nacional, a construção de monumentos, artes, ciências e produções como, por exemplo, a arte de fazer vidro. Ramose inaugurou a 18ª dinastia e tornou Tebas a capital e centro religioso onde Ra começou a ser cultuado no templo de Karnak, por conseguinte, diminuindo a atenção a Heliópolis, de onde a Bíblia diz que séculos antes saiu a esposa egípcia que se casou com José, filho de Jacó. A múmia de faraó Ramose foi descoberta em Del el-Bahari, o Vale dos Reis, junto com as múmias da 18ª e 19ª dinastias. Este homem, de pouco mais de 1,63 m, cabelos ondulados, rosto pequeno em relação ao busto, foi o homem que mudou a história do Egito, sendo provavelmente o faraó que não conhecera José. Relatado em Êxodo capítulo 1, verso 10. É dito que não conhecera José, pois esta nova dinastia via os semitas como invasores que precisavam ser expulsos ou escravizados. Ele foi sucedido por seu filho, o faraó Amenhotep I, que não deixou sucessor. No seu lugar, um general assumiu o trono como Tutmés I, que reinou de 1532 a 1508. Pode ter sido na sua época que nasceu Moisés, e os fatos parecem combinar exatamente com a Bíblia. Tutmés I pode ter sido o faraó que mandou matar as crianças. Ele era um estrategista militar e a Bíblia diz que Faraó temeu uma rebelião dos escravos. Êxodo capítulo 1, verso 10 diz que Faraó temia que Israel, crescendo em número, se ajuntasse aos inimigos deles. E quem seriam estes inimigos? Certamente eram os Ixos, expulsos do Egito, que também eram semitas, assim como os israelitas. Os Ixos se mesclaram ao Império Mitanni e desapareceram da história para sempre, enquanto Tutmés I, que iniciou a construção do cemitério real do Vale dos Reis, também não teve filhos homens com a rainha, mas juntos foram pais de uma princesa chamada Hatshepsut. Com sua concubina, Tutmés I teve um filho chamado Tutmés II. Moisés pode ter nascido em torno da época em que Tutmés I morreu, e seus filhos Tutmés II e Hatshepsut herdaram o trono do Egito. Como o faraó era o deus sobre a terra, devia ser homem, mas a linhagem real era passada pela mãe. A rainha era considerada a esposa do deus. Este título foi herdado por Hatshepsut e, para manter a coroa na família, os egípcios casavam os irmãos de forma que ela foi casada com seu irmão mais velho, ou seu meio-irmão. Tutmés II, que reinou apenas de 1508 a 1504 a.C., era um homem de saúde fraca, franzino e tinha uns 40 anos quando morreu.
Não fez nem grandes construções e nem guerras. Ela e ele tiveram apenas uma filha e nunca conseguiram ter um menino herdeiro do trono. Uma leitura atentiva de Êxodo capítulo 2 demonstra que a princesa do Egito sabia que o bebê Moisés era hebreu e que teve compaixão dele. A seguir, a menina Miriam, irmã de Moisés, que protegia a arca de juncos, se dispôs a chamar uma ama para cuidar do bebê, e assim chamou a própria mãe, que, como uma babá do filho da filha de Faraó, criou Moisés. Na realidade, quando Moisés nasceu, Hatshepsut teria cerca de 12 e não mais do que uns 15 anos, o que explica porque a Bíblia diz que Joquebede cuidou de Moisés nos seus primeiros anos. Se a princesa Hatshepsut é a princesa que adotou Moisés, como as datas e circunstâncias parecem indicar, quando ela era uma jovem mulher, Moisés lhe foi entregue tendo por volta entre 8 e 12 anos e já tinha aprendido tudo sobre Deus dos hebreus através de sua mãe verdadeira, que fora sua babá. Isso é muito diferente dos romances dos filmes, mas facilmente percebido em Êxodo capítulo 2. Por certo, a partir deste momento, Moisés desfrutou da cultura e ciência que as escolas e escribas lhe poderiam oferecer, preparando esse menino para ser o próximo faraó. Atos 7:22 diz, abre aspas, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, fecha aspas. Embora não possamos ter certeza, é muito provável e ainda outros fatos na Bíblia e na história da 18ª dinastia correspondem à rainha Hatshepsut como mãe adotiva de Moisés. Ela se considerava filha dos deuses e toda a mitologia era construída sobre isso. É de se esperar que era muito natural que ela tomasse uma criança achada num rio e apresentasse como uma dádiva do deus Nilo. Moisés é um nome egípcio que quer dizer nascido de, o que parece estranho porque é como se o nome estivesse incompleto. Os eruditos reconhecem que era costume os egípcios colocarem nomes assim, homenageando os seus deuses. Por exemplo, Ramose ou Ramsés, que significa Ra, o deus sol nasceu. Tutmose, Tutmés, que significa Tote, deus da lua nasceu. Conforme o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, citando o Dr. Siegfried Schwantz, esta omissão do nome de uma divindade no nome de Moisés pode ter se dado por ter renunciado à idolatria egípcia, recusando-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Talvez, em origem, ele seria um Tutmose, ou mais provável, Itrumose ou Rapimose, nascido de Rapi, em homenagem ao deus do rio Nilo, onde ele havia sido encontrado como um milagre. Hebraizando o termo, se tornou Moisés, tirado das águas. Em Hebreus 11, 24 a 26, diz, abre aspas, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por mais riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, fecha aspas. Mas como teria sido possível Moisés rejeitar os deuses do Egito e ainda assim viver na corte dos faraós, sendo um hebreu até seus 40 anos? Isso seria impossível a menos que alguém o protegesse durante este período. Justamente essa é mais uma evidência de sua relação com Hatshepsut. Quem mais defende um filho contra absolutamente todos a não ser a própria mãe? E se essa mãe fosse a soberana? Hatshepsut tinha 32 anos quando ficou viúva, e uma vez que Moisés teria rejeitado os títulos divinos e com isso perdido o trono de Faraó, a coroa teria que ser dada ao herdeiro de Tutmés II. Hatshepsut e seu marido só tiveram uma filha, mas Tutmés II teve um filho com sua concubina real, que ele chamou de Tutmés III, e ainda era muito novo para assumir o trono nesta época. Para reinar, Tutmés III deveria estar apto a casar com a filha de Hatshepsut, e alguém como Moisés seria seu rival natural, por ser sucessor de Hatshepsut e herdeiro do trono.
Então, para garantir a sobrevivência de seus filhos e evitar que Thutmose III tomasse o trono, ela fez alianças com os sacerdotes. Embora não tenhamos uma prova disso, a evidência parece claramente ir nesse sentido e as peças se encaixam. Hatshepsut herdou o título de esposa do deus de sua avó e aprendeu a usar este título de forma política. A esposa do deus tinha que interagir com a divindade no templo e ela usou esta posição para assumir o trono, governando como faraó de 1504 a 1482. Este é exatamente o período em que, de acordo com nossa cronologia bíblica, Moisés teria entre 20 e 40 anos. Ela assumiu a identidade e roupas de faraó e até usava uma barba postiça para que os demais entendessem que ela tinha tanto poder quanto um homem. Ela fez absolutamente de tudo para agradar os sacerdotes e manter-se no poder. O palácio de Deir el-Bahari, no Vale dos Reis, na margem oeste do rio, enquanto o santuário de Amon estava na margem leste. Seu templo tinha um caminho de esfinges, jardins e é considerado pelos egiptólogos como um dos mais belos templos. Em Karnak, ela ampliou o templo de Luxor com estátuas colossais e uma fila de esfinges davam acesso ao templo do deus Amon, com portões com 9 entradas para um templo-cidade 2 vezes maior que o Vaticano e com as maiores colunas já construídas na terra. Neste recinto ficavam as esposas do deus Amon. O filho da esposa real era o filho do próprio Deus. Na base dos monumentos, ela escreveu que Hatshepsut mandou fazer os obeliscos para seu pai, o deus Amon. O obelisco a mostra recebendo a coroa de faraó do deus Amon. À medida que ia crescendo, Thutmose III parecia não se importar com sua madrasta e gastava seu tempo em expedições com o exército, conduzindo sua carruagem e vivendo aventuras. Esta vida militar fez de Thutmose III um líder extraordinário, forte e guerreiro. Mas no Egito, Hatshepsut conduzia o trono e a política. Ela enviou uma expedição ao país de Put, ao sul do Egito, e depois navegando pela costa da África até a divisa com a Etiópia. O povo de Put vivia em casas de sapé e tinha uma rainha negra. Depois de séculos, os egípcios fizeram grandes negócios com mirra e especiarias caríssimas. Seu maior assistente era um plebeu que ascendeu à nobreza chamado Senenmut, construtor de templos ao deus crocodilo Sobek. Senenmut vivia como nobre tutor da princesa filha de Hatshepsut. Aparentemente eles eram tão próximos que Hatshepsut deu seu sarcófago real para ele, o que indica que ele, um plebeu, era por demais apreciado por ela. Há quem diga que eram amantes. Deir el-Bahari é a parte da necrópole tebana no Vale dos Reis, um esconderijo para as múmias, escondido nas montanhas para tentar despistar os ladrões de tumbas. Seu palácio mortuário, construído pelo arquiteto Senenmut para sua amada Hatshepsut, é sem igual. Eles o chamavam de Santo dos Santos e sua aparência atual, embora imponente, não faz justiça a tudo que era no passado. Faltam grandes estátuas de Osíris, as pinturas, os jardins maravilhosos ao redor do palácio e a avenida de esfinges que possuía. Seus hieróglifos contam sobre a mitologia do faraó como o filho do deus Amon e das campanhas do Egito na terra de Put, região que provavelmente hoje é a Somália. Em 1870, mais de uma dúzia de múmias reais foi encontrada numa única tumba, pois em tempos antigos as múmias foram protegidas de ladrões e foram escondidas. Entre as múmias estavam os grandes Thutmose, os grandes Ramsés e 2 múmias não identificadas em uma caixa de madeira com um nome. Em 1903, Howard Carter descobriu 2 múmias no Vale dos Reis, num túmulo que chamará de KV60. Na realidade, todos os grandes da 18ª e 19ª dinastia estavam fora de seus túmulos, numa tentativa de os proteger, já que seus túmulos certamente já tinham sido violados por ladrões. Uma destas 2 múmias era a ama de leite de Hatshepsut, Sitri-In, e a outra múmia também era feminina, mas totalmente desconhecida.
17 anos depois que Carter descobriu o túmulo vazio de Hatshepsut, curiosamente a tumba de Senenmut foi construída perto do Vale dos Reis, escavada por Howard Carter, o mesmo descobridor de Tutankhamon. Em 1966, a arqueóloga Elizabeth Thomas foi a primeira a publicar que a múmia feminina sem nome era a rainha, pois a múmia era da mesma época e tinha um braço dobrado em posição funerária real. Além do fato que na mesma tumba acharam um pedaço de máscara de madeira da múmia de Hatshepsut. Mas somente em julho de 2007, arqueólogos resolveram investigar com tecnologia moderna uma caixa com o nome de Hatshepsut, que havia sido encontrada em 1881. Dentro da caixa havia um dente sem raiz, um fígado e um estômago embalsamados. O dente encaixava exatamente na boca da múmia e na raiz onde faltava um dente, e os seus restos mortais foram comparados por DNA com as múmias da avó de Hatshepsut. Finalmente, ela havia sido encontrada. O que restava dela era uma múmia de 1,50 m, com cabeça calva na fronte e longos cabelos tingidos atrás, unhas pintadas, uma mulher obesa, com enormes seios, embalsamada com várias cáries nos dentes e provavelmente vítima de câncer nos ossos espalhados por todo o seu corpo por volta dos seus 50 anos. Mas o mais curioso é que na época em que Moisés fugiu para o deserto após ter matado um egípcio, coincide com a época da morte de Hatshepsut. Teria Moisés perdido sua protetora e, sabendo que Tutmés III intentava matá-lo por ser ele o herdeiro do trono, fugiu para o deserto? Não podemos ter certeza, mas a vida do próximo faraó revela ainda mais outras evidências interessantes e o porquê os testemunhos arqueológicos egípcios silenciam sobre o êxodo e a história de Moisés.